Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca aqui novamente e hoje eu quero conversar com vocês a respeito das penas. Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos sobre o direito penal, direito e processo penal também, e hoje nós vamos falar sobre as penas, tá? Então fique aí até o final que está bem interessante o vídeo. Então, primeiramente, o que que é a pena, né? Eu trouxe uma definição aqui do César Roberto Bittencourt, que ele diz assim: pena é a sanção imposta pelo Estado ao autor de uma infração penal, consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, especialmente a liberdade, com o objetivo de retribuir o mal causado pelo crime e prevenir novas infrações. É um conceito bem simples assim, né? Então, o que o autor quer dizer? Quer dizer que a pena ela cumpre duas funções principais, tá? Então, a primeira ela é retributiva, então ela é a resposta do Estado, né, ao mal causado pelo crime. Então, ela tem primeiramente essa finalidade. E depois, ela tem uma função preventiva, ou seja, ela busca evitar novas infrações, tanto pelo próprio condenado, né, prevenção especial, quanto pela sociedade, uma prevenção geral, tá? Então, segundo aqui o autor, né, é, César Roberto Bittencourt, então ela cumpre esses dois requisitos principais de retribuição, né, do mal causado pelo agressor ali, pelo criminoso, né, pelo infrator, e também a questão da prevenção, ok? Então, ela é a sanção imposta pelo Estado, né, ao autor de uma infração penal consistente na restrição, e nós vamos explicar melhor isso aqui, ou privação de um bem jurídico, ok? Então, se nós pegarmos aqui, vamos agora aqui para a legislação. Tá? A base legal aqui das penas se encontra lá no artigo 32, 32 do Código Penal, que ele vai falar sobre as espécies de pena. E o Código Penal ele traz ali três tipos de pena. Primeira, privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Então são três grandes tipos de pena que o juiz pode tanto aplicar uma ou pode combinar ali, aplicar duas, enfim, a depender do crime, da gravidade, né? Analisando ali o perfil do condenado, etc. Ok? Privativas de liberdade. Então vejam só, o próprio nome já vai dizer, né? Privar a sua liberdade. Então, é quando o indivíduo fica preso, o criminoso fica preso, ok? E aí temos ali a reclusão e a detenção, penas restritivas de liberdade, ou melhor, privativas de liberdade, né? Que vem ali a reclusão e a detenção, ok? Penas restritivas de direito. A restritiva de direito, ela é a substitutiva. Ela vem para substituir a pena de reclusão de detenção. Então, detenção e reclusão é privativa de liberdade. O sujeito fica preso. A restritiva de direito, não. Ele fica solto, porém ele fica submetido a algumas restrições, que a gente vai dar um exemplo já já. Então, a pena restritiva de direito, quando o crime for sem violência ou grave ameaça, essa via de regra, tá? Então, as restritivas de direito, né? Por exemplo, que traz no artigo 43, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Vamos dar um exemplo aqui sobre cada uma delas. Prestação de serviço à comunidade. O sujeito fica condenado a trabalhar gratuitamente, né? Em escolas ou em hospitais, entidades públicas, comunitárias. Então, por exemplo, um réu que
praticou um crime ambiental, por exemplo, cuja pena, né? Pena de 1 ano, por exemplo. Né? Então, ao invés de ficar recluso esse 1 ano, ele vai cumprir a pena restritiva de direito, ou seja, vai prestar serviço à comunidade, ok? Outra pena restritiva de direito é a interdição temporária de direitos. O que vem a ser interdição temporária de direitos? Ela proíbe o condenado de exercer determinadas atividades por certo tempo. Por exemplo, proibição de exercer um cargo público, né? Se ele foi condenado ali por uma infração, por exemplo, o peculato, né? Ele teve aquele problema, ele era um funcionário público, então ele vai ter essa proibição, tendo em vista que ele teve uma condenação ali, da ocasião que ele era funcionário público. Por exemplo, outro exemplo, né? Suspensão de habilitação para dirigir, o sujeito que foi ali, teve um problema de trânsito, por exemplo, né? Ele pode ser condenado aí na questão da interdição temporária de direitos em relação à sua suspensão, né? A sua habilitação ficar suspensa, sua CNH. Proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, quando aquelas brigas de estádio, de torcidas organizadas, né? O sujeito ali, ele é condenado e aí ele leva aqui essa medida também de interdição temporária de direito, consistente o quê? Na proibição de não frequentar. E aí o juiz ele vai especificar ali na sentença, né? Não pode participar na ocasião dos jogos do time, né? Do condenado ali. E a outra, também ali do artigo 48, limitação de fim de semana. O condenado deve permanecer em casa ou em local determinado aos sábados e domingos. Também é o quê? Também é uma pena de restrição de direitos, ok? E por último aparece a pena de multa, que está lá no 49 do Código Penal. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de uma quantia fixada em dias multa. Tá? Então, isso daqui não se confunde com fiança. A fiança é outra coisa, que o sujeito lá, às vezes ele nem é réu, né? Aqui não, aqui é uma pena já passou, já houve um julgamento e aí o juiz, ele condena aqui o sujeito a uma pena de multa. Então ele tem que pagar ali um valor pecuniário ali para o fundo penitenciário, ok? E aí o juiz vai determinar a quantidade de dias, o valor, tudo certinho. E aí o artigo 51 fala da execução da multa. A multa será considerada dívida de valor e sua execução caberá à Fazenda Pública. Então, o que acontece quando o sujeito não paga, por exemplo, a multa? O nome dele fica inscrito lá na dívida ativa, ok? Pena de interdição temporária de direitos, artigo 52. Interdição temporária de direitos, ok? Então, nos crimes políticos, a pena de interdição de direitos não pode ultrapassar o tempo da pena privativa de liberdade imposta. Então, se porventura o político, o crime, né, corresponde lá a 2 anos, então a pena de interdição temporária de direitos também tem que ser ali dentro do mesmo tempo, vamos dizer assim. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? De forma aqui bem resumida, a questão das penas. É um assunto bem polêmico, né? Por quê? Porque o aluno diz, não concordo, não, é muito, é pouco, enfim, cada um vai dar a sua opinião, mas aí a nossa finalidade aqui, por enquanto, não é essa discussão, somente passar aqui a questão da pena, né, o conceito e aí onde que está previsto, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí nessa conversa, nessa aulinha e muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se lá no canal do YouTube, tem bastante vídeos lá sobre o direito penal e sobre outros assuntos também do direito, não só você estudante, não só você que é concurseiro, mas você que gosta também de aprender sobre o direito. Muito obrigado, um abraço.